Bota a enquete na tela, Joãozinho. Existe clima para São Paulo seguir no Flamengo, sim ou não? Vou começar contigo, que viveu o Flamengo durante, sei lá, 20 anos da sua vida. É, mais disso, né? Mais do que isso. Chegou lá molequinho. Cheguei com 8 anos, né? 8 anos? É. Cara, vambora. Vida... Conhecendo o Flamengo como você conhece, responda pra gente sim ou não. Boa tarde, GB. Boa tarde, Bigode. Boa tarde a todos. É um clima realmente desagradável. Ele, como líder, ele tinha que ter uma postura diferente. Não ficar em cima do muro da forma que ele ficou. Eu acho que ele, independentemente do que aconteceu, ele tinha que ter a postura, pelo menos, a favor do grupo, porque um atleta foi agredido pelo membro da comissão técnica dele. Não é membro da comissão técnica do Flamengo, é dele. Ele que escolheu o preparador físico. Então ele tinha que se posicionar e colocar essa ideia dele, para ele, pelo menos, se ele tem a ideia de continuar com o grupo, ele expor realmente a verdade e ele ficar ao lado do certo. O que é o certo? Não violência. Independentemente do que o Pedro fez. Não justifica se o Pedro fez isso, se fez aquilo, se recusou a aquecer, se ele recusou não entrar, não importa. O profissional está ali para dar exemplo. Ele é um líder, ele não está ali para agredir ninguém. A partir do momento que ele agrediu, ele perdeu a razão e o Sampaoli também deveria se posicionar melhor. É lógico que todo mundo entende que ele fica em cima do muro porque é um membro da comissão técnica, mas é a gestão de grupo. Como é que vai ficar para frente? Os jogadores vão confiar? Vai correr para ele? Aí entra várias dúvidas. O grupo está com o Pedro, pelo fato do Pedro ter sido agredido. Mas a gente sabe de outras coisas que também não agradaram o grupo pelo fato do Pedro não comemorar. Exatamente. Então a gente vai falar sobre isso também. Agora, em relação a isso aí, não tem clima mais para ele ficar no Flamengo. Muito bem, Atisson Bigode. O Atisson já fez um super preâmbulo aí e a gente vai precisar falar disso também, né? A gente sabe que tem alguns jogadores insatisfeitos com essa situação do Pedro não ter ido comemorar com a galera ali fora, antes da treta. Acabou o jogo, o Gabi foi lá, o Wesley tava igual pinto no lixo, e o Pedro foi pro vestiário, então a galera tinha levado a mal, e obviamente com o acontecido, né, o pessoal ficou ali solidário ao Pedro, porque, né, se deu no Pedro, poderia dar em qualquer outro, né? A gente não sabe qual é a relação. O Pedro deixa muito claro no statement, Inquérito. nas palavras lá dele. Do Instagram? Na postagem. Na declaração dele, que ele sofria violência, abuso mental. O que é abuso mental? Se isso for configurado, o Pedro sai do Flamengo mole com um advogado bom, que eu acredito que ele tenha. Se teve abuso por parte ou de diretor do São Paulo ou da comissão técnica... Mas entra várias coisas, né, o GV? Como é que o Pedro está tendo um negócio desse se não tem a gestão de grupo ali, diretor técnico, governo, diretor do futebol? Verdade. Você acompanha o dia a dia do clube. Você tem isso. E por que o Pedro nunca mencionou isso? Ele também ele é ser humano, ele tem o direito de ele expor. Não importa se é o treinador, se ele é o líder, mas ele está sentindo isso. Não está sendo aproveitado, como a gente vem falando. A gente não vem falando que o Pedro não vem atuando mal há algum tempo, depois que ele voltou da seleção? Pode ser por isso. Mas ele também deveria se expor. Eu não sei se foi o Mauro César, ou eu não sei qual foi o jornalista, eu não vou dar nome, eu não sei quem foi. O Caê Mota. Lá na madrugada, eu fiquei assistindo na madrugada, um frio na serra lá com o Tio Guedes, vendo o Caê, lá com a galera, com o Barreto, que parece que teve um lance, Bigode, no jogo contra o Grêmio, que o Pedro entra, perde um gol, parece que o São Paulo teria passado por ele e falado, tu podia ter resolvido a situação pra gente e não resolveu. Aí o tom que o cara falou, eu não sei, porque o cara pode falar isso pra você, aí tu não leva mal, você entende? Lógico. Agora, se a relação já tá corrompida, ou se o cara... Aí, cara, é a palavra de um contra o outro, ou o testemunho, exatamente. A gente não sabe ainda, mas a gente tá em cima. O fato é que eu acho... antes, a opinião aqui de você, mas eu tô... Deixar o filho dele é uma situação meio complicada, a gente não sabe. Tu conhece o jogador, nós estamos falando de futebol. E não existe o mundo... Alice no País das Maravilhas. É ego lá em cima de todo mundo, gente. Os caras ganham 1 milhão, são milionários, ricos. Na televisão é assim, no jornalismo é assim, no teatro é assim, na cozinha é assim, o cara que é famosão. O ego é muito dinheiro, é o ego inflado. Como é que vai ser agora com o filho do cara? Então, assim, são muitas perguntas que a gente vai ver o desenrolar ao longo e se vai afetar o Flamengo dentro de campo, sim ou não. Voltando para a pergunta aqui. A gente viu como o Atisson trouxe, vocês viram, São Paulo ele meio que deu uma passadinha de pano, ficou dos dois lados, teve gente que ficou chateada, teve gente que entendeu, enfim.
Flávio Amêndola, sua opinião. Tem clima ainda pro El Pelado continuar no Flamengo, sim ou não? Eu acho que hoje não. Mas é uma coisa de quem não está no dia a dia do clube. Eu acho que a gente só vai ter a prova real na quinta-feira, quando o Flamengo entrar em campo contra o Olímpia. E até pelas declarações do próprio Sampaoli, que ele vai ter que falar antes do jogo, depois do jogo, não só ele, como os jogadores também. Mas nesse momento, com tudo que aconteceu e com tudo que está acontecendo, eu não vejo o clima para ele permanecer. Mas aí, eu volto a repetir, é uma opinião de quem está do lado de fora. Não é uma opinião de quem vive o dia a dia do Flamengo. Porque, por exemplo, se a gente parar para observar, o Pedro fez a postagem no Instagram. Dos jogadores do atual elenco, a última vez que eu vi, só o Léo Pereira tinha comentado. O Vidal e o Marinho também comentaram, mas já saíram do Flamengo. Ontem, o Gabigol estava com o Léo Pereira aqui numa festinha na Zona Sul. Teve isso? Teve, mas normal. Tranquilo. Rock? Não, sambinho, pagodinho. Não, rock que eu digo é uma festinha. Sim, isso. Assim, o Arrascaeta postou foto com a esposa na praia. Então eu acho que esse clima, talvez, que a gente tenha a sensação de que esteja acontecendo entre o Sampaoli com o Pedro, com alguns membros da comissão, possa estar acontecendo de fato. Mas entre os outros jogadores, eu não sei se... Mas os caras também não iam deixar de curtir a folga por causa do problema dos outros, né? É por isso que eu não sei se... não é tão dos outros. Mas eu não sei se isso vai influenciar dentro do campo. Será que pode ter a ver com os caras estarem chateados com o Pedro pela reação dele e depois comprarem a briga do Pedro, porque realmente não existe. Será que tem a ver com isso? Então ficaram meio que divididos. Isso a gente só vai saber porque o Pedro não apareceu para treinar. São muitas perguntas, né, Bigode? É, lógico, sem dúvida. E é muita pergunta sem resposta. A informação que a gente teve ontem é que o Sampaoli e o... Qual é o nome do filho dele? Roberto? Filho do Sampaoli? O filho do preparador físico. Não, Pablo é o coisa. Eu não me lembro agora o nome do filho. Marcos, eu não digo nada. Vou trazer o nome direitinho aqui. Ó, confirma. Marcos Fernandes. Que o Sampaoli e que o Marcos Fernandes continuam. Mais uma atualização de agora, desse segundo Júlio... Miguel Neto. Júlio Miguel Neto, blogueiro do Flamengo, e o pilhado também, o Thiago Asmar, acabaram de trazer a informação agora, já tá pegando fogo na rede, que Pedro não joga mais no Flamengo com o Sampaoli e o Marcos, né? Isso. O Marcos Fernandes, o filho do agressor. Então... Notícia de última hora, a gente tá apurando também. Thiago Asmar e... Júlio Miguel Neto. Júlio Miguel Neto, blogueiro do Flamengo também, tem bastante audiência. Trouxeram essa informação, mas ainda não é oficial por parte do Pedro. O Pedro não aparecer no treino hoje remete a isso. Mas tá cravado por eles que o Pedro não joga mais no Flamengo com o Sampaoli. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!